Olá, agora vamos criar então as nossas duas últimas funcionalidades aqui do arquivo tarefas.js, que é a edição e a exclusão de um item da nossa lista, certo? Para excluir um item da nossa lista, a gente vai precisar recuperar ele pelo ID, certo? Então vou fazer o quê? Eu vou colocar um item aqui, mas vamos clicar aqui com o botão direito em inspecionar. A gente pode ver que a gente precisaria recuperar essa LI aqui. Porém, essa LI não tem nada aqui que identifique ela, né? Como a gente vai trabalhar com esses IDs aqui, vamos fazer a seguinte modificação, ó. Vamos pegar e vir aqui na nossa LI e vamos atribuir para ele um ID. E esse ID vai ser o nosso tarefa.id, certo? Vou salvar um item qualquer aqui, vou inspecionar ele. E agora perceba que a gente tem ali o ID da nossa tarefa, certo? Então é uma forma aí da gente estar vinculando, né, o nosso elemento HTML ao ID da nossa tarefa. Então vamos lá, vamos implementar aqui essa primeira função, né, de excluir. Eu vou criar aqui uma variável chamada de confirmação, que vai receber uma pergunta, né, window.confirm. Tem certeza que deseja excluir? Se a exclusão for confirmada, se obtivermos uma confirmação, né, a gente então pode fazer a tarefa de remover. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai precisar pegar, né, a nossa tarefa, a nossa LI. A gente vai fazer isso por meio do document.querySelector. E aqui a gente vai passar o ID da tarefa. Então, se houver um elemento LI, ou seja, se ele for recuperado, a gente pode remover. Então, a gente pode pegar a lista tarefas.removeChild, passando aqui a nossa tag que nós queremos remover, beleza? Vamos testar então se a nossa função aqui funciona. Vou salvar, vou adicionar um item, vou adicionar outro item, vou colocar aqui para excluir. Beleza, deu um erro aqui. Query selector on document 943 is not valid selector. Ok, faltou a gente vir aqui e dizer que isso é um ID, né? Vamos lá. Adicionei dois itens, vou excluir um. Failed to execute query selector. 800 is not valid selector. Ok, vamos dar uma olhada aqui então. Bom, ele não está aceitando, né, a gente pegar dessa forma aqui pelo ID tarefa. Vamos rodar isso aqui no navegador e vamos colocar aqui o valor que a gente quer, né, que é o 800. Então, se eu tentar pegar query selector 800, ele não permite. Beleza? Bom, neste caso, vamos fazer o seguinte, ó, vamos trocar a nossa estratégia. Em vez de utilizar o query selector, vamos pegar o getElementById. E aí aqui eu passo só o ID da tarefa, beleza? Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou alterar aqui. O ID da tarefa neste caso vai ser o 800, então só vou passar aqui. Beleza, aqui ele conseguiu trazer, né, a nossa LI, certo? Então vou salvar aqui. Vou adicionar mais duas tarefas, vou colocar para remover. Ok, perceba que ele já está removendo aí as nossas tarefas, certo? Show de bola. Agora nós precisamos implementar, né, o nosso editar. Assim que a gente receber um ID de tarefa, né, a gente basicamente vai fazer a mesma coisa, a gente vai buscar o nosso elemento e se ele existir, a gente vai tomar uma determinada ação, certo? Então vamos criar aqui a nossa LI, recupera o ID, beleza? Se existir, a gente vai fazer o que, né? A gente tem que abrir o nosso pop-up, né? A nossa janela de edição, certo? Como é que a gente vai fazer isso, né? Primeira coisa, a gente ainda não fez a parte HTML dessa janela de edição. Então eu vou fazer aqui mais para baixo, certo? Então eu vou criar aqui uma div id janela edição. Vamos ter também um botão
com o ID janela edição btn fechar. Dentro desse botão a gente vai ter um ícone, né, com a classe FA remove. Beleza. Depois do botão nós vamos ter um H2. Esse H2 ele vai ter o ID, né, da nossa tarefa. Vou botar aqui 1021 como exemplo. Nós vamos ter também um HR. Depois um formulário. E o nosso formulário, nós vamos ter aí uma div com a classe frm'. Beleza. E nessa frm' nós vamos ter um label, que vai ser o nome. E também vamos ter um input com o ID input tarefa nome edição. Beleza? Depois a gente vai copiar essa nossa div frm', vamos colar ela aqui. E vamos ter dentro dela um botão com o ID btn atualizar tarefa. E aí aqui dentro a gente vai ter o texto salvar. Beleza? Vou salvar aqui a nossa janela de edição. Por enquanto ela vai estar aparecendo aqui embaixo, né? Toda mal formatada, né? A gente não definiu o nosso CSS. Vamos criar também uma div com o ID janela edição fundo. Essa div não vai ter conteúdo nenhum, certo? Eu vou salvar. E agora vamos ter que ir lá ao nosso CSS, né? Estilizar aí essas classes e IDs que a gente definiu aqui. Então, vou abrir aqui o arquivo CSS. Então, vamos começar estilizando aqui a nossa janela de edição. Vou começar pela janela edição fundo. E além da janela edição fundo, só que aqui ela é um ID, né? Ela não é uma classe. E eu vou pegar também janela edição fundo, a classe abrir. Vamos começar por esses dois. Só vou confirmar, mas a princípio janela edição e janela edição fundo são IDs ambos, tá? Então, beleza, vamos lá. A janela edição fundo, ela vai ter um position que vai ser fixed. O top aqui vai ser 0. O background color é a cor preta. Ela vai ter um button 0 e um left também 0. Beleza? E uma opacidade aí de 0.9. Vamos ver como é que está ficando. Ok. Só deixa eu ver aqui uma coisa, se pegou direitinho aqui a janela edição fundo. Beleza, aqui está os estilos dela, show de bola. Então agora vamos colocar aqui um z-index como sendo 100. Beleza. Ela vai ficar também à direita, 0. Perceba que assim que a gente botou ela para ficar à direita, ela escureceu toda a nossa tela, né? A gente pode trabalhar aqui com a propriedade opacity, tá? Caso a gente queira colocar que a nossa div ela vai ser um pouco mais transparente, tá? Por exemplo, pode vir para 8, pode botar aí 6, enfim. Eu vou deixar 0.9, ok? Beleza, então. Aí aqui, agora eu vou colocar um display none. Esse display none faz que ela desapareça da tela, né? Eu vou comentar por enquanto, porque eu quero que ela fique assim, dessa forma. Quando a gente vier para a janela, quando essa classe aqui ela tiver, né, na nossa div, essa classe abrir, o que vai acontecer? Vai ter o display block. Eu vou colocar o display block como importante. Ou seja, essa regra aqui vai se sobressair
a um display none, por exemplo, que estiver aqui, beleza? Vou salvar. Ok, agora perceba se eu vim na janela fundo aqui e colocar uma classe chamada de abrir, vai ficar escuro, certo? Da mesma forma, se eu remover, ela vai cair fora daqui, beleza? Legal, a gente já tem a nossa janela edição fundo, porém, a gente vai precisar estilizar agora a nossa janela de edição. Então, vou pegar aqui, janela edição, e mesma coisa, vamos ter aí um janela edição abrir, beleza? Então, vamos lá. Ela vai ter também uma position fixed, vai ter ainda um top de 50% e um left de 50%, tá? Isso é para fazer com que fique centralizado, embora neste caso aqui não está bem centralizado, certo? Para fazer isso ficar centralizado, a gente vai usar aqui o translate e vai colocar menos 50%. Ó, perceba que agora ficou centralizado. E para ficar centralizado em cima e embaixo, ambos aqui precisa ser 50%, certo? Ok, perceba que agora está centralizado. Eu vou fechar aqui o nosso console. Beleza. Agora, então, o padding que a gente vai dar internamente vai ser aí de 20 pixels. O background vai ser 19, 18, 18. E também vamos fazer o quê? Opa, position já foi. Então vamos colocar uma borda de 1 pixels solid. Vamos colocar aqui 2F, 2E, 2E. Aqui é E, 2E, beleza? Aqui temos que tirar um caractere de hashtag. Vamos colocar então uma largura de 415 pixels. E um border radius aí de 12 pixels. O nosso Z-index aqui, para essa nossa janela de edição aparecer sobre a nossa janela edição fundo, precisa ser um Z-index maior, certo? Ou seja, 200 resolve o nosso problema. Já que a gente definiu que aqui o nosso Z-index é apenas de 100, certo? Vou salvar. Beleza, agora está aparecendo aqui à frente, né, da nossa janela edição fundo, ok? Mas perceba aqui que a nossa janela de edição, né, ela não ficou centralizada. Então, vamos corrigir isso. Vamos dar uma revisada aqui no nosso top, tá certo? Left também. Aqui o transform translate, ó, faltou um menos. Vou botar aqui menos 50. Beleza, agora sim ele está centralizado, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui um display como none, para ele não ser exibido na tela. E aqui, quando tiver com a classe abrir, vai ser a mesma coisa que o nosso janela edição fundo, né? A gente vai colocar um display block como importante, ok? Para sobrescrever a regra anterior. Beleza. Show de bola. Agora a gente precisa estilizar o que, né? O nosso formulário, né? E o nosso botão de fechar também. Então vamos vir aqui, vamos pegar a nossa tag form. E para a nossa tag form a gente vai colocar uma largura de 100%. E também um margem top. O nosso FRM linha é a nossa próxima classe a ser estilizada. Vou colocar ela como um display flex. E o flex direction. Opa. Flex direction como column. E vamos colocar também uma margem na parte de baixo aqui em 20 pixels. Beleza. Então nós vamos pegar também o nosso label. Opa, FRM linha label. E no nosso label nós vamos colocar uma margem botando de 7 pixels. Beleza. Agora então vamos pegar o nosso FRM linha e vamos pegar o nosso input.
E aqui no nosso input, nós vamos colocar um padding de 15 pixels. Vamos colocar também um border radius de 12 pixels. Vou dar mais uns enter aqui para ficar melhor da gente trabalhar. Aqui faltou ponto e vírgula na primeira regra. Vou colocar o outline já como sendo none, a gente não vai querer aquele efeito nas bordas. O border vai ser um pixel solid 19, 18, 18, que é a cor hexadecimal que a gente está utilizando. Font size vai ficar de 1.2 rm. E o nosso background vai ser aqui 2D, 2C, 2C. Beleza? Esse é o código hexadecimal do nosso background. Legal, a gente vai definir também que a cor, né, do texto, quando a gente digitar, vai ser branco. Show de bola. Falta ainda o nosso botão, né? Então vamos lá. Vamos pegar o nosso FRM linha e vamos pegar aí o nosso button. O nosso button ele vai ter um background na mesma cor aqui que a gente usou para o nosso input. Já vou copiar ela, colar aqui. A borda também vai ser na mesma cor. Beleza. Nós vamos definir então um padding de 7 pixels. Vamos colocar aí um margin button de 10 pixels. E um border radius de 12 pixels. Beleza, o text align vai ser center, mas aqui ele já está centralizado, então não vamos botar text align nesse cara, vamos botar só a cor para cinza. O cursor do mouse vai ser o pointer. A altura a gente vai alterar. Só faltou aqui o ponto e vírgula. E a altura a gente vai colocar aí em 50 pixels. Vou salvar. Ok. Vamos aumentar também o tamanho da fonte para 1.3 rm. E o outline também vai ser none, beleza? Então, salvar aqui. Show de bola. Então, ok. Quando eu cliquei em salvar, né, ele submeteu para dentro da mesma página. Então, eu vou abrir aqui de novo. Legal. Então, a gente só precisa agora colocar um hover também no nosso botão, né, para dar um efeito aí um pouco mais elegante. Então, eu vou colocar aqui o background com a cor 3C, 3A, 3A, que é o código hexadecimal que vai ser usado. Ok, já tem aí o nosso efeito. Agora que a gente já estilizou o nosso formulário, a gente tem que estilizar o nosso botão aqui de fechar, né? E aqui onde está a nossa janela edição fundo, eu vou recuperar o ID janela edição btn fechar. E vou colocar aqui um position sendo absolute. O top vai ter aí 15 pixels. E a direita vai ter, vou botar uns 15 pixels também. A largura vai ser de 50 pixels. A altura de 50 pixels. Um border radius de 50%, né, para ele ficar redondo. A borda vai ser de 1 pixel solid e a gente vai usar a cor 2D 2C 2C. Vou salvar aqui para ver como está ficando. Beleza, ele já está ali ao lado. Vamos colocar então o background na mesma cor aqui da borda. Vou só copiar então. Vou salvar e a cor, né, vai ficar aí como branca.
E o nosso outline também já vou deixar como none. Beleza? Show de bola. Porém aqui ele não está bem onde eu quero ainda, né? Então vou selecionar aqui. Deixa eu pegar aqui o elemento certinho. Vamos vir aqui, selecionar o botão. Aqui o top ele está em 15 pixels. Vamos reduzir ele até ficar onde a gente quer. Eu vou botar um pouco mais, 25 pixels. E a direita aqui, vamos reduzir aqui também o da direita. Aí, 18 pixels, ficou legal. Eu vou copiar tanto o top quanto o right. Vou colar aqui no código CSS. Vou salvar aqui. Beleza, show de bola. Então agora a gente já tem ali o nosso btn fechar. Eu vou colocar o cursor como pointer também, só para ficar o efeito quando passar o mouse. Beleza, então. Agora a gente precisa também, né, quando esse botão aqui de fechar foi clicado, ele fecha aí, né, a nossa janela. Então vamos lá para o nosso tarefas.js e vamos recuperar o nosso botão aqui em cima, né? Então vou pegar aqui o ID do nosso botão, que é a janela edição btn fechar. Vou alterar aqui. E quando esse botão for clicado, deixa eu recuperar ele, vou vincular o evento de clique. Vou passar aqui uma arrow function. E quando isso acontecer, eu vou chamar lá a minha função de alternar janela edição. Beleza? Dessa forma, cadastrei uma tarefa, cliquei em editar, fechei. Ele já tira ali tanto a nossa div de janela edição fundo quanto a nossa div janela edição, já ficam com o display none. Beleza? Certinho, então. Agora o nosso próximo passo é fazer de fato, né, a edição do nosso item aqui, beleza? Para fazer isso, a gente tem que pegar o btn atualizar tarefa. Então, eu vou vir para cá, vou colocar ele aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou jogar aqui o btn atualizar tarefa. Quando acontecer um clique, então, no btn atualizar tarefa, a gente vai disparar uma ação, né, de atualizar essa tarefa específica. Então, vou pegar aqui btn atualizar tarefa, .add event listener, vou vincular o evento de clique, vou ficar ouvindo esse evento, né? E quando esse evento ocorrer, eu vou precisar recuperar, né, o ID da tarefa que eu estou editando nesse momento. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no HTML e essa H2 aqui eu vou chamar de ID tarefa edição. E eu também vou recuperar esse ID tarefa edição aqui no JavaScript. Então vamos lá. Quando eu abrir uma tarefa aqui para edição, eu vou ter que pegar o meu ID tarefa edição.innerHTML e dizer que ela vai receber aqui a hashtag concatenada com o ID tarefa. Beleza? Então vamos lá, vou salvar aqui. Vou cadastrar uma tarefa qualquer, vou abrir. Tem ali o 1767, tá? Esse é o ID da nossa tarefa. Ok. Então, quando eu clicar aqui no botão de editar, eu vou precisar fazer a mesma coisa, né? Eu vou precisar recuperar o ID da nossa tarefa. Então, eu vou pegar dessa mesma forma aqui que eu estou fazendo, vou trazer para cá, vou criar uma variável chamada ID tarefa, vou recuperar pelo ID tarefa edição.innerHTML, porém eu não quero o hashtag, né? Então eu vou colocar aqui um replace, hashtag, por um caractere vazio. E aí assim a gente tem o ID da tarefa. Antes da gente continuar, só vamos pegar o evento e vamos prevenir a ação default dele.
já que se a gente clicar ali no botão que está dentro do formulário, ele vai submeter, né, esses dados para dentro da mesma página, e a gente não quer isso. Então vamos prevenir essa ação default, e agora vamos continuar, né? A gente tem o ID da nossa tarefa, beleza? Então a gente precisa agora atualizar, né, a nossa tarefa. Então eu vou criar aqui um novo objeto tarefa. Eu vou criar o nome. Eu vou pegar aqui como sendo o nosso input nova tarefa, device. A gente ainda não tem esse elemento que a gente precisa recuperar. Então eu vou vir aqui pegar o input tarefa nome edição e vou criar mais uma variável aqui no JavaScript. Nome tarefa, tarefa nome edição, ponto value. E vamos pegar o ID também. O ID vai ser o ID tarefa. Ou seja, vai ser o mesmo ID. Agora que a gente declarou aqui a nossa variável tarefa, a gente precisa fazer o que? A gente precisa recuperar, né, do nosso elemento ali HTML a nossa tarefa atual, né, para ser atualizada. Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma variável chamada tarefa atual e vou recuperar ela por meio do document.querySelector, ou melhor, querySelector não vai funcionar, né? A gente já viu isso. Então, getElementById. E aí vamos concatenar aqui com com o nosso ID tarefa. Beleza? Dessa forma a gente vai ter a nossa tarefa atual. Depois a gente vai precisar criar o nosso novo item de lista, né? O item atualizado que a gente vai colocar nessa lista. Então aqui eu vou criar tag li, passando a tarefa. E eu vou colocar aqui lista tarefas.replaceShield. Eu vou colocar aqui a li, que é nosso novo elemento HTML, e também a tarefa atual, certo? Então o que vai acontecer, né? A gente vai trocar a nossa tarefa atual pela nova tarefa, certo? Dessa forma a gente vai estar atualizando aqui, né, no nosso documento HTML a nossa tarefa, ok? Depois que a gente fizer isso, vamos chamar a função alternar janela edição, beleza? Vou salvar aqui. Eu só vou colocar uma validação aqui também, né, para verificar se a tarefa atual foi encontrada. Então, caso isso aconteça, aí a gente executa essa ação. Eu vou adicionar aqui então uma nova tarefa, vou chamar de tarefa 1. Vou clicar aqui para editar a tarefa 1. Ok, perceba que aqui não apareceu, né, o nome da tarefa. Então, eu vou voltar aqui para o código e vou fechar algumas funções que nós não vamos mais manipular, certo? E aqui na função editar, perceba que a gente está recuperando, né, a nossa tag li, ou seja, a gente já tem, ou melhor, pode ter, né, o texto dessa tag e atribuir ao nosso input tarefa nome edição, certo? Então, vou pegar aqui li.innerText, vou salvar. Agora eu vou colocar aqui de novo tarefa 1, editar, e ok, perceba que já está aparecendo aqui a tarefa 1, né? Então vamos fazer mais um ajuste aqui no nosso fluxo, né? Perceba que a gente tem algumas funções que fazem a verificação, né, se o elemento existe. Porém, se caso dê algum problema no código e a gente não encontre, né, o elemento, a gente não informa nada. Então vamos só fazer um else aqui e vamos colocar um alert de elemento HTML não encontrado. Só para a gente ter, né, um feedback visual, ok? Esse mesmo else aqui eu vou colar aqui na parte de baixo na função excluir, beleza? Vou salvar aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso código se a gente tem isso em mais algum lugar. Ó, a gente tem aqui também, então vamos colocar
Vamos salvar. Ok, acho que agora a gente está cobrindo aí, né, todas as validações no nosso código. Vou adicionar novamente uma tarefa. Vou colocar aqui para edição. Tem mais uma coisa que a gente vai precisar alterar. Ó, percebe que o nosso ícone aqui está muito pequeno. Então, vou lá no nosso index.html. E aqui no nosso FA Remove, nós vamos adicionar a classe FA2x. Essa classe ela também é do Font iWantsome, tá? E ela faz com que o nosso ícone fique maior. Se a gente clicar aqui, ele já está maior, beleza? Show de bola, então. O último teste, então, para a nossa lista de tarefas é a gente adicionar uma tarefa com um nome grande, certo? Para ver se não vai quebrar o nosso layout. Ó, percebe que aqui, após eu ter adicionado, quebrou o nosso layout, né? Ficou um botão embaixo do outro, não é essa aparência que a gente quer, né? Então, vamos ver o que pode estar acontecendo aqui. Se a gente vier no arquivo JavaScript, no momento que a gente cria uma tag, a gente adiciona ao nosso span a classe texto-tarefa. Então vamos dar uma olhada no comportamento da classe texto-tarefa. Esse é o problema, né? A nossa classe texto-tarefa ela não existe aqui no nosso estilos.css. Então vamos criar ela aqui. Eu vou criar ela abaixo do btn ação. Vou colocar aqui texto-tarefa. Essa classe vai ter um overflow written, um text overflow como ellipses, uma largura de 290 pixels e ela vai ter também um white space de no wrap, beleza? Vou salvar. Ok, agora ela ficou corretamente aqui, né? Não quebrou mais o nosso layout. E quando o nome ele não for possível, né, ser exibido, porque quebraria o layout, vai ter 3 pontinhos aqui, certo? Isso indica que o nome não está completo, né, que teria um nome maior, ok? Com isso, nós concluímos então a nossa lista de tarefas. E caso você tenha gostado do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!